Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Em Isaías, capítulo 66, versículo 2, diz assim: Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Amém? Quem Deus estima? Este é o título desta reflexão. Quem Deus estima? Queridos irmãos, queridos amigos, Deus concede a sua misericórdia aos humildes, porém amaldiçoa os orgulhosos e os autossuficientes. A nossa sociedade incita-nos à assertividade e à autoafirmação. Não permita, querido irmão, querido amigo, que a sua liberdade e o seu direito de escolha levem a sua vida para longe do caminho de Deus que conduz à vida eterna. Uma das boas coisas nesta vida é poder sentir a estima de familiares e amigos em relação a nós. Aquele que não se sente amado pelos familiares e amigos acaba se tornando um solitário, triste, abandonado e rejeitado. Se é muito bom sermos estimados pelos homens, imagina, queridos irmãos, estarmos sendo alvo da estima de Deus, daquele que é o Criador de todas as coisas e Rei Supremo do Universo. Imaginem, é uma grande glória para todos nós. Nos voltemos para o texto bíblico e vejamos a quem Deus estima. Ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Assim diz a Bíblia. Ao humilde, a palavra de Deus diz assim, em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Aqui nós vimos, meus irmãos, que a humildade é preciosa aos olhos de Deus. E em Salmos 25, versículo 9, e em Tiago, capítulo 4, versículo 6, dizem assim: Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho, e antes ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Assim diz a palavra de Deus, queridos. Irmãos, estes dois textos nos dão o entendimento que mais graça será dada a quem possuir a humildade. E em Salmos 69, versículos 32 e 33, diz assim: Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Aqui, queridos irmãos, nós vimos que o texto esclarece que quem pratica a humildade conserva a alma na tranquilidade e contentamento e gera a paciência
e resignação nos momentos de grande infelicidades, como diz a palavra de Deus em Jó, capítulo 1, versículo 21, que os irmãos poderão conferir depois. Irmãos, Jesus nos deu o grande exemplo de humildade. As maiores promessas de felicidade são feitas aos humildes. A gloriosa palavra de Deus não deixa nenhuma dúvida. Deus estima o humilde. A sua graça é derramada no coração daquele que não se julga autossuficiente, mas que coloca toda a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. O humilde sabe que depende inteiramente de Deus. Todo aquele que é humilde sabe, tem plena consciência de que é dependente de Deus. O contrito de espírito, para os humildes e arrependidos, o Senhor Deus tinha uma promessa graciosa. Ele que habita no alto e no santo lugar, habitaria pessoalmente com o contrito e abatido de espírito. Contrito refere-se a todo aquele que sente-se oprimido pelo pecado e que busca libertação dessa escravidão. Quando reconhecemos a nossa miserável condição de pecador, arrependendo dos nossos pecados, os prazeres pecaminosos deste mundo, passamos a ser estimados por Deus. Quando reconhecemos, meus irmãos, a nossa miserável condição de pecador, arrependendo dos nossos pecados e deixando de lado os prazeres pecaminosos deste mundo, assim passamos a ser estimados por Deus. Querido irmão, querido amigo, você é humilde? Você sente-se estimado por Deus? Reflita e responda para si mesmo. Mas saiba, querido, que Deus também vai participar da sua resposta. Amém? E que Deus assim nos abençoe.